Abra sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3, versículos 12 ao 16, diz assim: Não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. O tema da mensagem essa noite é o prêmio da soberana vocação. E a partir desse tema eu quero começar a chamar a atenção de todos vocês. Quero que você volte o seu coração neste momento, a sua mente, que esse momento seja um momento de bastante atenção, para que nós entendamos algumas coisas em relação a esse tema que eu julgo muito importante, o prêmio da nossa soberana vocação. Quero chamar a atenção dos irmãos primeiramente para vocação. Se há um prêmio da soberana vocação, é porque primeiramente existe uma vocação, existe um chamamento, mas não é qualquer chamamento. É uma soberana vocação, é uma vocação soberana, é um chamamento divino, o que significa que você, se aqui está, eu creio, você está em virtude, você está aqui em razão, eu digo aqui não necessariamente no ambiente, no local, mas você serve a Jesus Cristo em razão de um chamamento. O Senhor primeiramente nos amou, essa é a ordem que a Escritura nos ensina. Aí em Romanos capítulo 8, versículos 29 e 30, o Senhor nos conheceu no sentido de que Ele nos amou eletivamente, e porque Ele nos amou, então Ele nos elegeu, Ele nos escolheu, nos predestinou, e então no tempo, na nossa experiência, o Senhor nos chamou. Você se sente chamado por Deus? Seu coração, você tem a convicção de que você não é um intruso numa festa de casamento, do casamento do rei, e tampouco você está aqui por outro motivo, senão para atender ao chamamento de Deus para a sua vida. Infelizmente, queridos, eu julgo que esse assunto, esse tema do discipulado, talvez seja um dos temas mais necessários de se falar, de se pensar e refletir nesses dias, porque muitas pessoas têm perdido a noção do significado da vida cristã. Ou seja, o Senhor nos chamou para quê? E se é dito também que há um prêmio dessa nossa soberana vocação, esse prêmio que será dado no final, ora, que prêmio é esse que o Senhor se refere? Então, a cegueira é tão grande nesses últimos dias, que muitas pessoas acabam se tornando crentes, no sentido geral da palavra, acaba se agregando a uma igreja evangélica por diversos motivos, Talvez porque a família vai, porque os amigos vão, porque lá ele vai conseguir uma namorada, um noivo, uma esposa, ou vice-versa, ou porque indo, quem sabe Deus arruma um emprego para mim, Ele muda a minha situação financeira, quem sabe eu não adquiro a minha casa própria, porque eu preciso e Deus então vai abençoar. São muitas as razões, e talvez mesmo aqueles que não têm tal pensamento, que compreenderam alguma coisa acerca do chamamento, para servir a Deus, para pertencer a Deus, para pertencer ao reino de Deus, ocorre que eles têm uma ideia, uma noção equivocada acerca do prêmio da soberana vocação. Por isso que muitos às vezes eles vão à igreja, eles leem a Bíblia, eles
cumprem algumas regras, alguns regulamentos, pensando assim: não, eu faço tudo isso porque eu quero o prêmio, eu quero a recompensa. E eles chamam de recompensa o prêmio, o ir para o céu. Eles querem ir para o céu, ou seja, eles não querem, porque disseram que eles vão pegar fogo, num tacho de fogo fervendo, com enxofre. Então, com medo desse fogo e com desejo de viver para sempre num Éden, né? Num lugar de delícias, ele fala: não, então eu vou fazer tudo certinho deste modo para ganhar esse prêmio. E aí acumulam, né? Além de ir para esse lugar, eles ainda pensam: vou receber uma coroa. Alguém mais sabido fala: não, pastor, são coroas, né? Tem a coroa da vida, tem a coroa da justiça, tem a coroa imarcessível, tem a coroa de glória, tem a coroa da justiça. E assim vão pensando nessa coroa. E cada vez que eles realizam alguma obra, alguma coisa, eles falam: mais uma pedrinha foi colocada hoje na minha coroa, né? Como se o anjo fosse lá, pegasse uma pedrinha, um rubi, e colocasse na coroa. Aí depois, outra vez, ia lá, pegasse um diamante e cravejasse na coroa. E a pessoa fica pensando no dia que ele vai receber essa coroa, como se fosse um objeto que ele pudesse ostentar como fruto e resultado do seu esforço, de toda a sua busca. Mas não é sem razão que o apóstolo Paulo, ele fala aos Colossenses, aos Efésios, capítulo 1, versículo 18, dizendo que ele orava para que o Pai da glória pudesse dar à igreja espírito de sabedoria e de revelação, para que a igreja compreendesse qual é a esperança do seu chamamento. Ou seja, se nós somos chamados, e se é dito que há um prêmio da soberana vocação, então há também uma esperança. Ou seja, todos nós cultivamos, ou pelo menos devemos cultivar, essa esperança. Ora, a esperança é o que nos dá força para prosseguir, é a esperança que nos dá força para continuar, é a esperança que nos sustenta, é ela que nos dá uma direção, é aquela que nos fortalece quando vem as lutas, quando vem as dificuldades, quando vem as tribulações, quando vem as angústias, quando vem as perdas. Infelizmente, pelo menos neste ministério, nós percebemos com muita frequência: pessoas vêm e pessoas vão. Se nós tivéssemos aqui ainda hoje todas as pessoas que um dia já vieram e agregaram a essa comunidade, esse local jamais caberia. Nem o anterior, que era 3 vezes maior do que esse, caberiam as pessoas que já vieram para cá. Mas a grande pergunta, e a pergunta que nós devemos fazer, é: por que pessoas vêm e pessoas vão? É certo que há aquelas pessoas que vieram e não concordaram com a doutrina, digamos: não, pastor, não concordo, meu negócio é o fogo mesmo, eu gosto é do fogo, né? Eu sou de lá pentecostal, então o meu negócio é falar em línguas, é envolvimento, aquelas orações poderosas. Talvez outra pessoa diga: não, pastor, eu até que gosto aqui, vocês são bacana, um povo bacana, mas o problema é que vocês não têm campanha, vocês não fazem a campanha do sal grosso, vocês não têm a fogueira santa de Israel, né? Vocês não têm, né, quebra de maldições, olha, vocês não têm. Isso porque colocaram na cabeça das pessoas que elas estão amaldiçoadas, né? Que elas precisam do pastor, da corrente, do sal, para poder quebrar essa maldição. E se esquece que quando Cristo morreu na cruz do Calvário, Ele levou sobre si todos os nossos pecados, e Ele se fez maldito por nós, para que nós fôssemos feitos benditos nele. A bênção nossa está em Cristo, está na cruz. Bem, de todo modo, tem aqueles que saíram por desgosto, né? Talvez, eu vim aqui, o pastor falava comigo, me cumprimentava, me abraçava, mas é que eu queria ser amigo do pastor, sabe? Queria sair com ele, queria que ele fosse à minha casa comer alguma comidinha, eu queria ir ao restaurante com ele, e aí não rolou a amizade, essa amizade mais estreita, e eu
eu vou para uma igreja onde o pastor possa ser meu amigo, aquele amigo de bater papo, de sair, de brincar, de sorrir. E aí sai. São muitas as razões, não é? Outras pessoas dizem: não, pastor, aqui até que é legal, eu gosto até da palavra. O problema é que aqui a gente não faz nada. A gente entra, senta e vai embora. Entra, senta e vai embora. Entra, senta e vai embora. Bem, será que nós estamos compreendendo exatamente para que nós fomos chamados? Independentemente se você congrega aqui ou em qualquer outro lugar, ou se porventura no lugar onde você mora não tem nenhum lugar para você congregar, nada disso faz diferença. Toda a diferença está para que você foi chamado. Quem te chamou, por que ele te chamou, para que ele te chamou, e se você então tem no coração essa esperança, a esperança do seu chamamento. Se você não tiver espírito de sabedoria e de revelação, para que você discirna o que é este chamamento, você vai ficar vagando. Talvez nenhuma igreja sirva para você. Talvez você vai ter que montar a sua igreja, talvez, para que você se sinta satisfeito. Mas o fato é que esse ministério, ele não está preocupado com esse tanto de coisas do cristianismo, do movimento evangélico. Nós estamos preocupados unicamente em conhecer ao Senhor, em saber do Senhor por que Ele nos chamou e, portanto, qual é o meu alvo, o alvo da minha devoção, das minhas orações, do meu louvor, do meu viver o Evangelho, compreender essas coisas. E o texto que nós lemos agora há pouco, se você quiser dar uma olhadinha na sua Bíblia, é interessante porque dos versículos 2 até o versículo 8, o apóstolo Paulo, ele faz uma declaração que deve ser a primeira a ser analisada antes de entrarmos propriamente no texto lido. Paulo, ele era um homem grande. Paulo fazia parte do judaísmo. O judaísmo foi a forma teológica, que os hebreus, eles se organizaram depois que eles voltaram do cativeiro babilônico. A forma como eles interpretaram a lei e os profetas, e agora eles passaram a viver ali em Jerusalém, ali no templo em Jerusalém, com as ofertas, com os rituais, com seus cultos, com a sua adoração. Em Jerusalém havia duas grandes escolas teológicas, e Saulo de Tarso foi educado numa dessas escolas maiores. Ele diz que ele foi educado aos pés de Gamaliel, de modo que quando ele era jovem, talvez aos seus 16 para 18 anos de idade, ele dá esse testemunho, salvo engano, no primeiro capítulo de Gálatas. Ele diz que ninguém da idade dele sobressaía a pessoa dele. Tamanha a inteligência, tamanho o envolvimento que ele tinha dentro do judaísmo. Ele chegou ao ponto de se tornar um fariseu. O fariseu era um líder de uma das seitas do judaísmo. Ele foi um mestre em Israel. Ele não era apenas um sabedor da lei, ele era um mestre, alguém totalmente habilitado e capacitado em toda a lei de Moisés, para ensinar o povo. Ele era um homem extremamente zeloso. Ninguém podia duvidar, e mesmo hoje, sabendo de toda a história dele, que Saulo era um autêntico servo de Deus. Ou seja, no seu coração, mesmo no judaísmo, ele sempre foi um servo de Deus. Ele nunca foi nada contrário no seu coração do que o sincero desejo de agradar a Deus e cumprir a vontade de Deus e ser um canal de bênção para Deus. Por essa razão, ele próprio dá o testemunho em 3 momentos em Atos dos Apóstolos, que ele certamente chegou a ser perseguidor da igreja. Isso porque ele não entendia, ele não sabia, ele pensava que o Cristo de Deus, o Jesus de Nazaré, que morreu e foi crucificado, que fosse uma farsa. Era assim que ele entendia. Ele humanamente, imagine só, ele totalmente enraizado na religião judaica, não tinha como ele pensar diferente. Ele não tinha recebido uma luz, um entendimento
Quando surgiram os discípulos de Cristo argumentando que Jesus tinha ressuscitado, que a morte de Cristo era vicária, que o templo já não era mais a casa de Deus, que a lei de Deus não tinha mais nenhum sentido para os cristãos, porque agora eles tinham uma nova lei, não escrita em tábuas de pedra, mas inscrita e gravada na mente e nos corações. Saulo falou: não podemos aceitar isso contra o nosso Deus. Por isso ele se dispôs a prender os cristãos. Na verdade, cumpria-se também em Saulo o que Jesus disse em João capítulo 16, que muitos haveriam de prender os discípulos de Cristo e mesmo matá-los, pensando com isso estarem eles prestando um culto a Deus, prestando um tributo a Deus, prestando um serviço a Deus. Era assim que Saulo estava agindo. Entretanto, ele não compreendia a sua própria religião no sentido da verdadeira fé de Deus. Você sabe da história de Saulo de Tarso? O Senhor se revelou a ele quando ele estava no caminho de Damasco. A luz brilhou sobre ele. Quando aquela luz brilhou, e este é o ponto fundamental da vida de todos nós, tratando-se da questão de fé, quando a luz brilha, que todos os nossos castelos, toda a estrutura teológica que fora criada, construída, erigida ao longo de toda a nossa experiência, ela cai, ela é totalmente destruída. A luz de Deus lança tudo por terra. Aquele quadro é emblemático, quando Saulo de Tarso, prostrado com o rosto em terra, alguns até dizem que Saulo caiu do cavalo, e aí outros discutem, não tem na Bíblia essa expressão. Aí vão discutir se caiu do cavalo ou se não caiu do cavalo, que é uma tolice discutir isso, né? Muito provavelmente ele estava montado no cavalo, ou estivesse sob uma carruagem, mas o que importa é o quadro, é a imagem desse grande Saulo, totalmente prostrado, com o rosto na terra, dizendo as seguintes palavras, depois que Cristo se revelou a ele como Jesus Cristo, a quem ele perseguia, e Saulo dizendo: o que tu queres, Senhor, que eu te faça? Olha, o que tu queres, ou seja, o Senhor está aqui me chamando. O Senhor disse: levanta-te, ponha-te sobre os teus pés, porque para isto eu te apareci, para te constituir testemunha e ministro das coisas que tens visto e daquelas para as quais ainda te aparecerei. Então ele diz: Senhor, então fala para mim, mostra, porque eu quero entender a razão do meu chamamento. E a primeira coisa que Saulo precisou fazer é o que está aqui nos versículos 5 a 8 de Filipenses capítulo 3. Ele disse: olha, tudo o que para mim, tudo o que para mim, vou ler na sua Bíblia, veja direitinho. Ele vai descrever alguns aspectos aqui, versículo 5: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Isso aqui é o currículo religioso de Saulo de Tarso. Qual que é o seu currículo? Você vai dizer assim: assembleano desde o nascimento, então assim, nascido em lar evangélico, em berço evangélico, né? Participei da escolinha Cordeirinhos de Cristo. Aí você vai dizer o que mais? Fiel nos dízimos, nas ofertas, batizado no dia 14 de maio do ano tal, né? Frequentador fiel da fogueira santa de Israel, aprovado para o diaconato. Você vai falar a sua relação, ungido a presbítero, tal. Embora você tenha um bom currículo também, mas o seu não se aproxima, não se equivale, não é páreo para o de Saulo. O de Saulo era extraordinário. Mas quando ele compreendeu a razão do seu chamamento, quando seus olhos foram abertos e ele viu o Cristo ressurreto, e ele então entendeu: então tudo o que ele pregou estava certo. Ele disse: o que para mim, versículo 7, era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Primeiro ponto, ele abandona tudo aquilo que, embora dissesse respeito a Cristo,
não era o Cristo de Deus. O grande problema é que nós, os cristãos, de uma maneira geral, nós gostamos muito de coisas referentes a Cristo. Gostamos de um dia dedicado a Ele, um dia que lembra a sua morte. Gostamos de cantar para Ele canções, fazer canções, cantar canções. Até mesmo dizemos que nos vestimos para Ele. Até falamos que nós jejuamos para Ele, fazemos orações para Ele, muitas coisas para Ele, mas não é Ele. Talvez muitos tenham entendido que você foi chamado para fazer um tanto de coisas para Ele, como se Ele fosse um Deus grego, exigente, que exige dos seus súditos que fiquem ali lhe prestando homenagens. Olha o que Saulo vai dizer aqui, versículo 8: sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio. Todas essas coisas aqui citadas por ele diz: eu as considero como refúgio. E o desafio que eu faço é que você pegue essa palavra refúgio lá no texto grego, ou pegue um dicionário grego, procure essa palavra refúgio, e você vai se surpreender com o seu significado. Se traduzido literalmente essa palavra refúgio aqui para a sua Bíblia, você teria: tudo isso eu considero como esterco de cocô de cachorro. Para você ver, quando ele viu Cristo, logo todas as coisas que diziam respeito a ele, mas que não eram ele, perdeu todo o seu valor. Enquanto isso não tiver decidido no nosso coração, você saber, olha, todas as coisas eu considero como refúgio, vírgula, ele diz, para ganhar a Cristo. Ganhar a Cristo. Ganhar a Cristo. E agora veja o versículo 12. E eu quero perguntar para vocês que estão me ouvindo, se quando você se converteu, nos cultos de doutrinas que você participou, na sua orientação antes do batismo, ou que seja mesmo nos cultos que você frequentou depois, já de convertido, se alguém te falou sobre o seu chamamento, nos termos em que Paulo coloca aqui no versículo 12 em diante, se não foi o que te disseram, muito provavelmente não é o que você busca, não é a sua esperança. Talvez você esteja esperando o prêmio errado, talvez você esteja esperando algo e esse algo, não esteja de acordo com a revelação de Deus para nós. Mas ainda dá tempo ainda de você mudar o seu coração e o seu caminho. Versículo 12 diz: não que eu o tenha já recebido. Quem sabe o que é esse o aqui? Não que eu o tenha já recebido. O que é esse o aqui? É um pronome. Mas esse pronome se refere a quê? A coroa, a veste branca, a harpa de ouro, ao céu. Olha o versículo 8. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual, por amor de Jesus Cristo, meu Senhor, perdi todas as coisas e as considero como refúgio, para ganhar a quem? Para ganhar a Cristo. Versículo 9, e ser achado nele em quem? Em Cristo, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em quem? Em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé, para o conhecer a quem? A Cristo, e o poder da sua ressurreição. Ressurreição de quem? E a comunhão dos seus sofrimentos. Sofrimento de quem? Conformando-me com ele na sua morte. Com ele quem? Para que de algum modo possa alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu o tenha já recebido. Tenha recebido quem? Paulo está dizendo, olha, Paulo aqui já é apóstolo, Paulo já é testemunha, Paulo já é pregador, Paulo já havia estabelecido dezenas de igrejas, e sendo Paulo um seguidor de Cristo, ele diz, não que eu o tenha já recebido, ou seja, eu ainda não o recebi,
Mas Paulo não havia recebido? Mas ele não creu em Jesus? Creu. Quando ele diz não que eu não que eu o tenha já recebido, ele quer dizer, quando eu fui chamado para recebê-lo, para alcançá-lo plenamente. Olha o texto: não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar. Para conquistar o quê? A Cristo. Aqui ele diz, prossigo para conquistar aquilo. Este aquilo é a Cristo, para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Ou seja, Cristo me conquistou para que, uma vez conquistado, eu agora me coloque no caminho de conquistar. Cristo me conquistou para eu conquistar. Cristo me conquistou para eu alcançar o alvo do meu chamamento, para que eu alcance a concretização da promessa do meu chamamento. Versículo 14, ou melhor, versículo 13: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Bem, que é o testemunho de Paulo. Eu pergunto, quando você se converteu a Cristo, fez seu curso de batismo, geralmente tem, né? Nas igrejas tem curso de batismo, preparação, tal, culto de doutrina. Talvez tenham dito para você muitas coisas. Será assim: olha, você não pode, a partir de hoje, essa decisão sua, você não pode mais ir à festa de família, porque seus parentes ímpios estarão lá ouvindo músicas do mundo e tomando cerveja, e você tem que se separar do mundo. Alguém já ouviu isso alguma vez na sua vida? Algo parecido, igualzinho. Você, no caso, foi desse jeito. Olha, você, a partir de hoje, você não pode mais, você terá que ir aos cultos da igreja, você tem que ser dizimista fiel, né? Não, no seu caso, não pode jogar futebol. Aí a lista é grande, né? E cada lugar tem um jeito diferente. Eu pergunto, falaram para você que você foi conquistado por Cristo para conquistá-lo? Sejam honestos. Te informaram: olha, você foi chamado por Deus, e esse chamamento consiste em você conquistar a Cristo, ganhar a Cristo. Mas como é que eu vou ganhar a Cristo, pastor? Paulo explica nos versículos 9: ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei. Versículo 10: para o conhecer, o poder da sua ressurreição, a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Continua no versículo 13: não que eu não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço. Paulo dizia: eu não alcancei ainda. Bem, eu também não alcancei ainda. Você já alcançou? Você já alcançou? Mas eu pergunto, você está buscando isso? Buscando conhecer a Cristo, ser unido a Cristo, ser achado em Cristo, se unir a Cristo nos seus sofrimentos, ser unido a Cristo na sua morte, ser identificado a Ele do modo como Ele viveu sobre a terra? Quando Jesus, ele disse aos seus discípulos, bem, se bem que antes não era discípulo, chegou a João, estava lá João pescando, Pedro, né, também estava pescando, João estava consertando as redes, Pedro estava pescando, e ele foi chegando para cada um, ele dizia assim: você, João, segue-me. João deixou as redes e seguiu. Pedro deixou as redes e seguiu. Um dia ele também chamou você pelo nome: Cadmo, segue-me. E nós passamos a seguir a Cristo. Ora, qual o sentido e o significado desse chamamento, desse segue-me? Para onde Ele quer que nós o sigamos? Será que esse seguir a Cristo seria você se tornar um crente evangélico, nesse sentido histórico da coisa? De que você congrega num lugar, faz isso, aquilo, outro, ainda que o congregar é parte da comunhão, tal, mas será que esse seguir a Cristo se esgota
nessas coisas? Ou esse seguir a Cristo é um convite para que nós sejamos seus discípulos? Bem, isso vocês também já ouviram, né? Que nós fomos chamados para ser discípulos de Cristo. Você foi chamado para ser um discípulo de Cristo. Talvez a grande questão seja exatamente essa: o que é esse discipulado? Ou seja, para eu alcançar o prêmio da soberana vocação, daqui a pouco saberemos que prêmio é esse. Ou como diz o apóstolo Paulo, nós fomos chamados para conquistar a Cristo, para ganhar a Cristo, ser achado em Cristo, ou seja, ter uma identificação com esse Cristo. Para que tudo isso aconteça, não existe outro caminho senão o caminho do discipulado. Seguir a Cristo, ou o discipulado, que é seguir a Cristo, não é você assumir simplesmente uma religião para você, até porque Cristo nunca estabeleceu e Ele nunca fundou nenhuma religião, nunca. Ele simplesmente ensinou o reino de Deus, a natureza do reino de Deus. Ele ensinou a vontade do Pai e convidava as pessoas a se unirem a Ele nesse pensamento, nesse ideal divino, nesse reino de Deus. O problema é que o discipulado, ele tem algumas implicações. Ser discípulo já implica que, se nós somos discípulos, nós estamos sob uma disciplina. Discípulo vem na palavra disciplina. Aqueles que são disciplinados a viverem, a praticarem o mesmo caminho do nosso mestre. Cristo é aquele que vai à frente, dizendo o caminho, dizendo como caminhar, como proceder. Certa ocasião Jesus falou assim: olha, é necessário que o Filho do Homem, ele siga para Jerusalém, e seguindo ele para Jerusalém, ele será preso, e sendo preso, ele será cuspido, açoitado, e vão matá-lo. Ele será morto, vão crucificá-lo, ele ficará pendurado no madeiro, totalmente ali, sem vida. Vai ser o fim. Ali é o fim, porque o início seria a ressurreição, é um novo começo. Mas eu estou indo, e como Paulo ensina em 1 Coríntios capítulo 15, ele veio ao mundo como o último Adão, ou seja, nascido de Adão, ele será o último. Por que o último? Porque ele não geraria filhos, ele não se casaria, teria filhos, para dele dar continuidade à raça humana, mas sendo ele nascido da raça humana, sendo Adão, ele seria o último, porque ele morreria, ali haveria o fim. Poucos entendem que a morte de Cristo, dentre outras coisas, implica o fim do velho homem, o fim de uma velha vida. Fim do velho homem, fim de uma velha vida, é o fim de uma consciência caída. Não que ele tivesse caído, mas que ele assume em si, como representante de todos nós, participante de carne e sangue, tomando todos os nossos pecados. Ele vai à cruz para ali falar finalmente: Pai, aqui está consumado, aqui está acabado, aqui está concluído. Encerrou-se. E aí ele olhou para os discípulos, porque é uma palavra ruim, não é uma palavra empolgante. Poxa, não é aquela palavra de autoajuda, não é aquela palavra que fala assim: puxa, agora vai dar certo, agora vai. Falou assim: olha, eu vou para Jerusalém, mas não é para nós tomarmos posse do reino, colocar meu trono, sentar, expulsar os inimigos, não. Ele disse: eles vão me prender, eles vão me cuspir, eles vão me ofender, esbofetear, eles vão me matar. É uma palavra que eleva, uma palavra que entristece. Fala a verdade. Aí Jesus fala assim para os discípulos: olha, agora é a hora. Se alguém quiser vir após mim. E aqui começa a nossa reflexão. Se alguém quiser vir após mim, eu vou. Esse é o meu caminho.
serei preso, serei morto, mas ao terceiro dia eu ressuscitarei em glória. A pergunta é, Rosirene, Jesus está dizendo, se alguém quiser vir após mim, você quer ir? Não é para responder não, para pensar. Mas Senhor, para onde mesmo o Senhor vai? Olha, eu estou chamando vocês, esse é o chamamento. Vocês estão entendendo, pessoal? É o chamamento. Eu vou morrer, não tenho outro caminho. Todos os chamados receberão o prêmio da soberana vocação, mas chamados para segui-lo, e esse é o caminho que ele próprio percorreu, e diz, se alguém quiser vir após mim. Cadmo, você quer? É para pensar. Adriano, Pedro, eu poderia falar o nome de todos vocês aqui. Puxa, pastor, olha, eu acho que eu estou meio fraco, sabe? O que foi? Ah, não, rapaz, é tanta coisa, é muita luta, pastor. Eu estou meio fraco porque é muita luta. Mas quem foi que falou para você que o chamamento de Cristo te privaria das lutas? Pelo contrário, disse, se alguém quiser vir após mim, eu vou ser morto. Você vai ser aniquilado. Você está sendo chamado primariamente para ser aniquilado. Como assim, pastor? Ele diz, bem, se alguém quiser vir após mim, o chamamento, ele passa pela questão da sua vontade. Eu sei que alguns vão querer teologizar, dizendo, mas e a vontade de Deus? A vontade de Deus, minha filha, é que todos sejam salvos, é que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade, é que todos se arrependam. Nunca foi vontade de Deus que o mundo estivesse na condição que está. Nunca foi vontade de Deus a dor, o sofrimento, a miséria, a angústia, a enfermidade. Nada disso é vontade de Deus. Quando tem um tsunami, mata 300 mil, não é vontade de Deus. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não desejou a morte. Tudo isso são consequências do próprio pecado do homem. Ele diz, é Jesus quem diz, vai perguntar para ele. Ele diz, se alguém quiser vir após mim. A pergunta é quem vai, quem deseja. E aí ele diz, bem, se a sua resposta for sim, Senhor, eu quero. Você quer? Agora você também pode dizer que não quer. Até acho que não é feio dizer que não quer. Não, Senhor, por enquanto não. Eu não estou afim por enquanto. Esse convite não é o convite, como fazem hoje, para aceitar Jesus. Embora o convite de Cristo é para que você o receba. Se o tempo me permitir, falarei sobre isso. Mas diz, se alguém quer vir após mim, a sua resposta é sim. Ele diz, então, negue-se a si mesmo. Estou me referindo a Mateus capítulo 16, versículo 24. Então negue-se a si mesmo. Você não vai depois falar, eu vou desistir porque era muita luta, porque o chamamento diz que você teria que se negar a si mesmo e deveria tomar a sua cruz. O chamamento implica cruz, e cruz não é um crucifixo no pescoço, não é uma cruz de madeira sobre as costas e levar até a Aparecida. A cruz significa o aniquilamento do nosso ego, esse ego que nos causa tantos problemas. Todos os nossos problemas são causados pelo ego. Um dia desse, conversando com uma pessoa, eu falei assim, qual é a sua cruz? Qual é a sua luta? Ela falou, a minha luta é essa. Aí falou o nome da luta, né? Eu falei, mas essa luta sua, ela é uma luta mesmo que você tem que carregar ou sofrer? Ou não é uma expressão do seu ego? Sabe quando você fala assim, pastor, estou sofrendo, pastor, está acontecendo isso, mas não é, será que não é o nosso ego que não se permite?
Quantas inimizades nós fazemos? Pensa nisso. Quantas inimizades nós fazemos? Às vezes ficamos tempos e tempos com aquela inimizade. Uma pessoa tão próxima, tão da família talvez, uma pessoa tão boa, talvez poderia agregar tanto na sua experiência, mas o seu ego não permite, fala, não, ela me ofendeu. Não permite, nós temos uma resistência. Tiago vai dizer na sua epístola que nós vivemos a nos morder uns aos outros em razão dos prazeres que militam na nossa carne. Ele diz que é prazeroso para o ego toda essa nossa resistência. Então Jesus disse, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então nós não podemos posteriormente falar, não, eu não estou conseguindo, eu não vou, não estou querendo, porque o fulano falou isso para mim, porque aconteceu isso na minha vida, porque o Evangelho já preveu, já declarou que esse caminho é um caminho de renúncia, não há outro caminho. Talvez eu poderia preparar, e nosso ministério tem bons pregadores, que poderia trazer uma mensagem para fazer vocês explodirem aqui dentro, usar a oratória, usar os recursos literários, a retórica, vocês ficarem assim, todos como que tivesse usado uma dose bem alta de cocaína, eufóricos. Teve um escritor batista que disse que a religião é a cocaína do povo. E isso ele parodiando o que foi dito, alguns dizem que foi Karl Marx teria dito, que a religião é o ópio do povo. Esse pastor batista fez a paródia dizendo, se era ópio, era naquele tempo, que o ópio deixa a pessoa mais zen, mais lerda. Hoje é a cocaína, o povo fica em êxtase. Tem um artigo muito bom, eu não me lembro agora o nome do artigo, mas depois eu poderia encontrar e passar para vocês. Um texto muito bom, que a pessoa compara a religião atual como que ela não dopa as pessoas, ela deixa as pessoas extasiadas. Ele faz a paródia do ópio para a cocaína do povo. De todo modo, a grande questão é que Jesus nos convida, portanto, a esse caminho do discipulado, o caminho da renúncia. Eu me recordo que antigamente, eu passando por uma situação, cuidando de um casal, não sei se eu falei isso na quarta-feira ou foi no querigma, e esse casal numa tribulação, pensa numa tribulação, vai daqui, vai dali, separa, não separa, faz, não faz, e aquela coisa todinha, a gente orava e jejuava e lia a palavra e orientava, não dava certo. No final a pessoa falou assim para mim, pastor, sabe de uma coisa, eu estou decidido. O que foi? Não, eu vou me divorciar mesmo. Mas fulano, o divórcio nunca é a melhor saída, não tem como quebrantar o coração, como perdoar, como estabelecer um novo começo, apagar o passado. Eu acho que tudo é possível de corrigir quando tem boa vontade, quando tem a palavra, quando tem o Senhor. Não, eu estou decidindo o seguinte, olha, eu estou salvo mesmo, não é? Eu estou salvo, Jesus me salvou, estou salvo. Bem, eu sei que eu não vou reinar com Jesus, mas desde que eu esteja salvo, não me importa se eu não reinar. E a pessoa, de certo modo, não estava de todo errada, porque havia um ensinamento à época, nesse ministério mesmo nosso, de que salvação e reino era uma dicotomia. Como assim? Salvo você está, ponto. Todo que está salvo, salvo, tranquilo, não preocupe com isso. Agora, reinar, você tem que ter essa preocupação. Se você não fizer desse modo, não vai reinar. Mas o Senhor nos levou, e o Senhor é assim, Ele vai nos levando passo a passo, Ele vai nos ensinando, Ele vai nos corrigindo, Ele vai corrigindo a visão, o entendimento. E, na verdade, o reinar com Cristo continua, existe, ao reino milenar. O problema é que o reinar com Cristo não pode ser compreendido numa dicotomia em relação à salvação, como se duas coisas diferentes fossem.
O fato é que reinarão com Cristo todos aqueles que foram salvos. Se você efetivamente é salvo, não tem como um salvo não reinar com Jesus. Não tem como. Se é salvo, vai reinar. Porque a salvação, sobretudo, é algo que ocorre dentro do coração do homem. Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados, verdade ou não? E Ele nos perdoa os pecados, verdade ou não? Tudo isso é verdadeiro, é grande, é real, Ele realizou. Acontece que o Evangelho não é a anunciação de que Ele morreu e ponto final. A anunciação do Evangelho é assim. O que é o querigma? A proclamação do Evangelho. Ouça, Jesus morreu pelos nossos pecados. Não fosse a sua morte, nenhum de nós poderíamos chegar à eternidade com Ele. Nenhum de nós. Ele é aquele que perdoa todos os nossos pecados. Diga amém. Nesse sentido de perdão de pecados, Ele nos justifica nele. Em Cristo nós estamos justificados. Diga amém. Glória a Deus. Só que quando esse evangelho é anunciado e você diz amém, Jesus continua dizendo: diga para essas pessoas para quem vocês pregaram isso, que elas precisam de ser batizadas. Lembram disso? Jesus disse: ide por todo mundo, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Lembra disso? Ou seja, a pregação do Evangelho, para ser selada no coração daquele que crê, requer o batismo. Ah, pastor, por isso não, eu fui batizado, eu tenho o certificado de batismo. Ocorre que o batismo a que Jesus está se referindo não é ao rito. A grande prova de que rito não pode salvar ninguém é o ladrão que foi crucificado com Cristo na cruz, lembra? Ele disse: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Espera um pouquinho, pessoal, dá uma pausa aqui na crucificação, para chicotado um pouquinho. Nós vamos descer, eu vou batizar o ladrão, ele vai sair um ladrão arrependido, aí a gente volta para a cruz para morrer, senão ele não é salvo. Foi assim que aconteceu? Não, não é assim. Batismo está em Romanos capítulo 6, versículos de 1 a 6. É a união daquele que creu no Cristo, na sua morte e na sua ressurreição. Porque quando eu ouço o Evangelho que Cristo morreu na cruz do Calvário, e eu digo, eu creio nele, eu estou dizendo, eu, olhando para o crucificado, reconheço que Ele é a verdade, que Ele é o caminho, e o caminho é para ser percorrido, e portanto eu vou me unir a Ele na sua morte, eu vou morrer com Ele. Por isso que Paulo vai dizer que Ele foi chamado para se identificar com Cristo, na comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com Ele na sua morte. Aquele crente, presta atenção no que eu vou dizer, talvez hoje você vai entender algo. Aquele crente, ele pode ter 200 anos de crente, 200, não, porque eu não dei ninguém com 200 anos, né? Mas ele pode ter 60, 70, 80 anos de crente, de igreja, nunca bebeu um copo de pinga na vida, sabe nem o cheiro, nunca entrou num bar, casou virgem, entenderam, né? Não conheceu a vida do mundão de prostituições, casou puro com a beleza. Só que essa pessoa, ela não recebeu a Cristo nesse sentido de se identificar com Ele na sua morte. Se isso aconteceu, se essa pessoa não ouviu, não entendeu, não buscou, não exerceu fé nesse sentido, ela pode ter 80 anos de crente, ela nunca foi um discípulo de Jesus.
Talvez ela tenha sido uma boa o quê? Uma boa evangélica, uma pessoa evangélica das boas, mas não é discípulo de Cristo. Mas se for pastor, não é um pastor de uma igreja, mas não é discípulo de Cristo, porque ser pastor não quer dizer ser discípulo de Cristo. Ou seja, pode ser um pastor e não é discípulo, e pode ser pastor e ser discípulo, mas aí temos que entender o evangelho. O discipulado, portanto, ele não é algo opcional. Voltando ao caso da pessoa que disse: eu estou salvo, não vou reinar, mas estou salvo. Voltando a esse exemplo, eu quero dizer, discipulado, salvação e reino, tudo é uma coisa só. Discipulado é o processo no qual nós vamos sendo salvos. Estar no reino de Cristo é gozar de uma vida de salvação e de libertação, porque você já não está mais sob o império das trevas, está agora no reino de Deus. Estar no reino de Deus é estar salvo. Reinar com Cristo é manifestar essa salvação em você e por meio de você. Então, o discipulado, o primeiro ponto, não é opcional. Pastor, eu quero servir a Cristo, mas discípulo assim, não vou querer. Não tem não tem escolha. Se você recebe o evangelho, se você recebe a Cristo, você tem que ser discípulo. Lógico, não quer dizer que você agora é o crentão, é o que segue, agora você está morto totalmente, negado a si mesmo, à cruz, não peca mais. Não é isso. Paulo diz assim: olha, não que eu o tenha já alcançado. Nós reconhecemos que nós não alcançamos, mas uma coisa eu faço. Eu não alcancei, você alcançou? Você já alcançou esse Cristo? Essa conformação à sua morte? Você está totalmente aniquilado, o ego destruído? Você agora está pronto para... Não, eu também não. Mas uma coisa eu faço, e uma coisa você tem que fazer. Primeiro, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Mas em nome de Jesus, vamos colocar um fim nas coisas passadas. Há tantas pessoas carregando a culpa do seu passado, pessoas que ficam acusadas dia e noite, e sempre tem alguém para poder lembrar, né? Sabe aquele dia? Às vezes você nem aceita, briga, mas quando vai para o seu quarto, deita a cabeça no seu travesseiro, aí você fica aquela acusação. Abandone hoje mesmo toda culpa. Não leve culpa no seu coração. Jesus perdoa e perdoou todos os nossos pecados. Todos. Há pessoas que não conseguem caminhar pela culpa do outro, porque ela olha a pessoa, ela projeta a pessoa. Geralmente projeta pastores, cantores, pessoas de referência. Quando eles erram, essa pessoa pega o pecado do outro, coloca no seu coração e fica a vida inteira carregando no coração: o fulano aquele dia fez isso. Ela para a sua vida espiritual para carregar o passado do outro. Primeira coisa, esquecendo-nos das coisas que para trás ficam. Tudo que é passado, mesmo as boas experiências espirituais que você teve, elas não te servem para o futuro nem para o presente. Foram boas, quando você viveu foi boa, acabou, agora deve ter outras experiências espirituais boas ou melhores até. Mas esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo. Que alvo é esse, pastor? Que alvo é esse? Está aqui, nós lemos. Não que eu o tenha já recebido, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado. A esperança da nossa salvação é exatamente nós sermos identificados com Cristo plenamente.
É aquele sentimento no coração, sabe, puxa, eu ainda tenho que melhorar tanto, e eu não consigo melhorar, eu não posso melhorar pelo meu próprio poder, pela minha própria capacidade, mas eu vou buscar, eu vou prosseguir, eu vou continuar ouvindo a palavra, continuar orando, pedindo a Deus em oração, que o Senhor possa me dar uma fé saudável, uma fé forte, para que eu possa compreender exatamente o que está em João capítulo 1, versículo 12, quando diz, próprio Cristo dizendo, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creram no seu nome. Essa fé que me leva a receber esse Cristo é o que me dá o poder de me tornar filho de Deus. Tornar-se filho de Deus, entenda, não no sentido orgânico, ou seja, você é filho de Deus, de um modo ou de outro, não importa a sua condição, porque Ele te gerou, o Espírito, o sopro de Deus está em todos nós. Tornar-se filho de Deus é o conceito que Paulo explica em Gálatas capítulo 4, se você puder anotar e ler em casa, versículos de 1 a 6, quando Paulo fala que a todos os filhos de Deus, Deus concede a estes filhos o espírito do seu filho que clama Abba Pai, no sentido de que esse filho, ele perdeu um dia a posição de filho, ou seja, é aquele caso do filho pródigo. Lembra do filho pródigo, da parábola? Que ele fala, pai, dá-me os meus haveres, a palavra haveres ali é vida, é bios, ou seja, ele entende que a vida é dele, ele usurpa, portanto, ele diz, eu vou viver a minha própria existência sem o Senhor. Ele sai de casa, destrói a sua vida, chega numa condição deplorável, e lá na condição deplorável, eu pergunto, ele ainda era filho ou deixou de ser filho? Pessoal, ajuda aí. Era filho? Mas não estava lá na sarjeta? No pecado? No meio dos porcos? Cheirando a porcos? Dormindo com os porcos? Cabelos e barbas desgrenhados? Era filho? Mas eu pergunto, quem é que iria olhar para ele e falar assim, fulano, filho do Beltrano, que maravilha, olha, você é o filho, o herdeiro. Alguém diria isso? Ele estava irreconhecível, irreconhecido, irreconhecível. Vocês entenderam? Ninguém o conhecia daquele modo, naquela situação. Ele perdera a posição de filho. Este é o homem no pecado, é um filho fora da casa do pai, filho sem a posição de filho. Esse filho agora precisa voltar. Esse retorno à casa do pai não é um problema geográfico, não. Alguém poderia dizer, quantos quilômetros havia da casa do pai até o chiqueiro, até a terra distante? Não é isso que o texto está dizendo. Esse sair, esse afastamento é um problema aqui dentro, é na alma, no coração. São coisas aqui que precisam ser resolvidas. Jesus disse, olha, o reino de Deus está dentro de vós, a solução está aqui. Ele diz, é do coração que procede os maus desígnios. Os problemas estão aqui dentro, não é fora de nós. Na medida que aquele filho, cada passo que ele dava, cada passo, em direção à casa do pai, e ele ia ensaiando aquele mote, ensaiando aquele coro, ele ia dizendo, quando chegar lá eu direi, pai, pequei contra ti, pequei contra os céus, não sou digno de que me aceites como teu filho, mas me receba pelo menos como um de teus empregados, porque aqui na tua casa até os empregados comem pão com fartura. Cada vez que ele ia ensaiando, que ele ia orando, ele ia sendo mudado. Quando então ele já está próximo à casa, que o pai corre ao encontro e o abraça, quais foram os 3 procedimentos, ou que sejam os 4 procedimentos que aconteceram ali no reencontro? Calçai sandália nos pés, vestir-lhe a melhor veste,
coloque no dedo o anel. Esta é a restituição do filho, a posição de filho. Sandálias nos pés. Só os filhos usam sandálias nos pés. Naquele tempo os escravos andavam descalços. Uma veste real, de realeza. E o mais importante é o anel no dedo da autoridade de filho. Deu-lhes o poder de serem feitos, nesse sentido, serem restituídos à posição de filhos. Entre o chiqueiro e essa restituição plena, há um caminho. Esse caminho é esse caminho aqui, ó. Não que eu tenha já alcançado, não alcancei, eu estou nesse caminho. Mas logo, logo, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante, logo mais eu vou receber o prêmio da soberana vocação. Ou seja, eu estarei diante de Deus santo e inculpável pela graça de Deus. Santo e inculpável, não por mérito, não por obras de lei, não, mas como diz lá em Efésios capítulo 1, versículo 5, que nós fomos eleitos, predestinados para sermos apresentados santos e inculpáveis diante dele. Como diz Paulo em Efésios capítulo 5, versículo 26, apresentar diante dele uma igreja santa, gloriosa, sem mácula, sem ruga ou coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Este é o prêmio da soberana vocação, é a restituição àquilo que somos nele, por criação e por redenção. Não há coroa a colocar na cabeça. Cada coroa que a Escritura coloca significa uma virtude que é trabalhada dentro do nosso ser. A nossa coroação é a nossa glorificação, quando estivermos todos completamente redimidos. Que você olhava assim, puxa, foi difícil, fácil não foi, mas o Espírito de Deus pegou em nossas mãos e foi caminhando passo a passo, dia a dia, nos ensinando, nos corrigindo, nos aperfeiçoando. É o Espírito Santo, Ele está conosco. Não somente Ele habita em nós, mas Ele foi enviado economicamente para ser o Consolador. Ele está contigo, está ao teu lado, é aquele que te entende, é aquele que intercede por você e fala: filho, você vai chegar lá, você vai chegar lá. A esperança da nossa salvação seria o quarto item dos procedimentos do filho pródigo: sandália nos pés, vestidos reais, anel no dedo, e o quarto é: vamos agora celebrar, é a festa. A festa, imagine a grande festa que não vai haver no universo, quando todos nós estivermos lá, e digamos em tese, só para os irmãos entenderem, alguém perguntar: festa é essa que está acontecendo? Todo mundo dançando, com alegria, que música é essa? E o pai olhando para nós, fala assim: é porque esses meus filhos, eles estavam mortos e reviveram, eles estavam perdidos e foram achados, todos restituídos à posição de filhos, todos. Se não for essa a nossa esperança, não há mais nada, tudo estará perdido. O meu convite a vocês é que nós tenhamos esta esperança, que você tenha no seu coração uma oração constante: Senhor, eu fui chamado, eu estava lá no chiqueiro, era a minha condição, eu atendi, eu não entendia muito, me falaram muitas coisas, eu fiquei meio perdido no caminho. Sabe o filho pródigo voltando para casa, mas apareceram uns falsos profetas, um povo, e ficou desviando ele da estrada da casa, e ele ficou parado talvez numa fazenda mais próxima, não era tão distante quanto onde ele estava, mas também não era a casa do pai, ficou ali enrolado, aí veio para cá. Mas um dia, agora não, eu tenho que ir, eu entendo que o meu destino é essa posição de filhos, é o meu destino, é o alvo,
E então, caminhando nessa direção, eu sei que eu não estou mais lá. No chiqueiro eu não estou mais. Já andei um pouco. E eu quero chegar lá, avançando para as coisas que diante de mim estão. E você? Qual que é o seu desejo? Você quer esse caminho? Ou você quer ir para o Vale do Sal? Ou você quer ir para a Fogueira Santa? Para onde é que você quer ir? Esse grupo aqui é um grupo de pessoas simples que querem caminhar juntos, ajudando uns aos outros nesta direção do Evangelho. Eu, naquele dia, eu quero primeiramente estar lá, né? Eu quero estar lá. Para mim, a grande vitória é eu chegar lá, porque se naquele dia eu não estiver lá, não terá resolvido nada. Mas chegando lá, eu quero ver todos vocês. Entenda, lá, não fica projetando lá. É uma maneira de dizer que nós vamos todos juntos vencer. Se puder ver o Cadmo lá, falar, rapaz, mas que maravilha, hein? Todos nós. Eu poderia falar, pastor, você não falou meu nome, vou desviar. Não faça isso não. Ouve a questão do chamamento. Você não está aqui porque alguém aqui, não. Lógico, nós temos que ser bastante irmãos e amigos, mas você tem uma causa nobre e maior para te fazer ficar firme. Tá bom? Glória a Deus.